Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 6 do capítulo 7 do volume 2 do livro do professor Moisés Nusenvai, curso de Física Básica, ok? A questão é uma questão que envolve conceitos de dilatação volumétrica e temperatura. A questão 6 diz o seguinte: um líquido tem coeficiente de dilatação volumétrica beta. Calcule a razão ρ sobre ρ0 entre a densidade do líquido à temperatura T e sua densidade ρ0 à temperatura T0. O item B fala: no método de Dulong e Petit, para determinar beta, o líquido é colocado no tubo em U com um dos ramos imerso em gelo fundente, temperatura T0, e outro, vê figura, em óleo aquecido à temperatura T. O nível atingido pelo líquido nos dois ramos é respectivamente medido pelas alturas H0 e H. Mostre que a experiência permite determinar beta em lugar do coeficiente de dilatação aparente do líquido e que o resultado independe de o tubo em U ter secção uniforme. O item C fala: numa experiência com acetona utilizando esse método, T0 é 0 graus Celsius e T é 20 graus Celsius, H0 igual a 1 metro e H 1,03 metros. Calcule o coeficiente de dilatação volumétrica da acetona. Então, o item A, como vocês bem notaram, ele nem menciona nada sobre essa figura aqui. Essa figura aqui, ela corresponde a questão, os itens B e C, tá certo? Então, vamos primeiro resolver o item A, depois analisar essa variação volumétrica para determinar o coeficiente beta no item B, e eu vou estar mostrando para vocês que ela independe da secção, então ela vai independer da área ou qualquer outro parâmetro de uma seção transversal aí do tubo em U, tá certo? Então a gente vai estar determinando esse beta em termos apenas de T, T0, H e H0. Então, com essa fórmula, no item C, dado os valores de T0, T, H0 e H, no item C, para o caso da dilatação térmica da acetona, nós podemos determinar o coeficiente de dilatação volumétrico da acetona no item C. Então, o item A, vamos resolver, ele não corresponde a essa figura. O item B e C corresponde. No item B, vamos encontrar a relação do beta em termos de H, H0, T e T0. Uma vez tendo essa relação, no item C substituímos os valores e conseguimos determinar o coeficiente de dilatação volumétrica da acetona. Então vamos lá. Então o item A, né, o enunciado é grande, então o item A ele pede para calcular a razão ρ sobre ρ0, né, e calcular essa razão ρ0 em termos da variação de temperatura. Então vamos lá. Então, primeiro sabemos, né, da teoria que a variação volumétrica devido à variação de temperatura, ele é dado por ΔV igual a V0 beta ΔT, ou a gente pode explicitar o ΔV aqui, né, que ΔV é igual a V menos V0, e aí eu passo o V0 para o lado direito e coloco o V0 em evidência. Então isso vai ser V igual a V0, abre parênteses, 1 mais beta ΔT, tá certo? Então, temos essa expressão da variação de volume em termos do coeficiente de dilatação volumétrico aqui, o beta, e sabemos como a questão está pedindo a razão entre ρ e ρ0, então temos de incluir conectar essas duas equações, a equação de número 1 e a equação de número 2, onde a equação de número 2 é a definição da densidade, né? O que é densidade? Densidade é massa sobre volume. Então, isso eu estou escrevendo como M sobre V, ok? Notem que numa dilatação volumétrica de um líquido, o que temos é a quantidade de massa permanece a mesma, né? Mesma para qualquer temperatura, a quantidade de massa vai ser a mesma. O volume vai expandir, né? Então o volume vai estar aumentando. Então, por exemplo, no caso de uma expansão volumétrica
devido à variação de temperatura, o volume vai estar aumentando, a massa permanece a mesma, então sua densidade vai estar diminuindo. Então é isso que nós temos quando temos uma expansão volumétrica, tá certo? Então o que precisamos fazer é conectar as equações 1 e 2 e obter a razão ρ sobre ρ0 como a questão pede. Então vamos lá. Então das equações 1 e 2, e sabendo que quando um líquido sofre uma expansão térmica, seu volume aumenta, sua massa não é alterada e, consequentemente, na definição da densidade, tem-se que a densidade diminuirá. Dessa forma, podemos escrever que, então, foi exatamente o que eu mencionei para vocês. A massa permanece a mesma, o volume, no caso de uma expansão térmica, ele vai aumentar e a sua densidade, consequentemente, vai diminuir. Então, conectando as equações 1 e 2, o que temos é o seguinte, né? Então, o volume, né? Tá aqui, eu estou pegando essa expressão aqui. Então, o volume V, ele é igual a quem? A massa sobre a densidade, né? Então, eu peguei só essa equação 2 aqui e o que eu fiz foi escrever da seguinte forma. Então, volume é igual a massa sobre a densidade. Então, tá aqui, isso é igual a quem? V0, abre parênteses, 1 mais beta delta T. Então, e substituindo o V0, como eu já mencionei, né? A massa no instante de tempo T é igual a massa no instante de tempo T0, porque a massa não vai mudar, só o volume e a densidade. Então, com isso, escrevemos o volume V0 como a massa sobre a densidade inicial. Então, pronto. Então, foi o que eu escrevi aqui, tá certo? Então, isso vai dar igual a massa sobre ρ0, abre o colchete, 1 mais beta. Como a questão fala de tempo T, fala de temperatura T e T0, então eu só explicitei, tá certo? Então, tá aqui, isso é mais beta, T menos T0. Então, pronto. Agora, o que fazemos é corta as massas e multiplica o ρ para um lado e por outro. Vamos lá. Então, daí a gente consegue encontrar que ρ sobre ρ0, né? Só multipliquei o ρ em ambos os lados da equação, ou a mesma coisa passar ele para o lado esquerdo aí. Isso vai dar ρ0 sobre ρ igual a 1 mais beta T menos T0. Fazendo o inverso, então temos que ρ sobre ρ0 é igual a 1 sobre 1 mais beta T menos T0. Então podemos ir além com relação ao entendimento da expressão de número 3 e fazer procedimento similar ao adotado na teoria de dilatação térmica e tomar apenas o termo a contribuição de primeira ordem em ΔT. Então, para fazer o mesmo na expressão 3, o que precisamos fazer é expandir esse lado direito da equação em série de Taylor e tomar apenas a contribuição de primeira ordem. Lembrando que essa fração 1 sobre 1 mais x, ela é igual ao quê? Então, está aqui, escrevi para vocês, isso é igual ao somatório de x elevado a n de 0 a infinito, que corresponde ao quê? Quando n for igual a 0, isso vai dar 1, quando n for igual a 1, isso vai dar x, quando n for igual a 2, vai dar x ao quadrado, e o somatório de tudo isso, né? Então, para o nosso caso, o que temos é que 1 sobre 1 mais beta delta t, isso é igual ao quê? A 1 mais beta delta t, mais beta delta t ao quadrado, mais beta delta t ao cubo, e assim por diante. Então, tomando a contribuição apenas de primeira ordem, o que temos é que ρ sobre ρ0 vai ser aproximadamente o quê? 1 mais beta t menos t0, tá certo? Então, isso aqui é apenas... nós fomos um pouquinho mais além para poder determinar a expressão de ρ em ρ0, tomando apenas a contribuição linear em ΔT. Então, vamos agora para o item B da questão, né? Voltando aqui para o enunciado. Então, o que o enunciado pede? Ele agora sim relaciona com essa figura e o que nós queremos é o quê? Queremos determinar esse beta em termos do H0, T e T0 e mostrar que beta ele vai independer da secção transversal ali do tubo em U, tá certo?
Então, para tal, o que nós vamos determinar é mostrar que essa variação de volume, né, é tal que ela pode ser dada por uma área vezes a variação aí das alturas iniciais e finais do líquido e conectar isso com a equação de número 1, que é com essa equação aqui, né? Conectar isso com a equação de número 1. Pronto. Feito isso, nós vamos sim determinar esse beta em termos dos Hs, H0, T e T0 e mostrar que esse beta não aparece nenhum termo lá na expressão do beta que vincule com as características, né, ou algum parâmetro lá relacionado à geometria do tubo, tá certo? Então, vamos lá. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Vamos agora determinar o coeficiente de dilatação volumétrica beta em função das alturas H e H0 e mostrar que beta independe do tubo ter uma secção uniforme, isto é, não dependerá de nenhum parâmetro vindo da geometria do tubo. Então, para tal, vamos expressar o volume inicial e final, né, antes e depois da dilatação térmica, como que volume é área vezes altura, né? Então ele fala, a questão menciona que após dilatado vai ter uma altura H e antes de estar dilatado, né, vai ter uma altura H0. E com isso temos que a variação de volume é quem? Vai ser a área vezes H menos H0. Pronto. Com a equação de número 5 e a equação de número 1, esta daqui, podemos determinar o beta. Então, explicitamente em termos de H e H0. Então, dando prosseguimento, o que temos é, conectando as equações 1 e 5, nós vamos ter o quê? ΔV é a área vezes H menos H0, e ΔV pela equação 1, isso é igual a V0 beta ΔT. Então, e V0, tomando o V0 aqui, dado aqui, né, como área vezes H0, então temos que isso é área vezes H0 vezes beta vezes T menos T0. Cortando a área com essa outra área do lado esquerdo, o que teremos é que beta vai ser igual a H menos H0 sobre H0 vezes T menos T0. E com isso, podem notar que não tem nenhum parâmetro aqui vindo da geometria do tubo. Então, ele é independente da secção transversal do tubo, como a questão pede que mostremos. E por fim, o item de número C, ele pede para calcular para o caso da acetona. Então, a questão dos parâmetros que a questão nos dá diz, numa experiência com acetona utilizando esse método, T0 é 0 graus Celsius, T é 20 graus Celsius, H0 igual a 1 metro e H igual a 1,03 metros. Calcule o coeficiente de dilatação volumétrica da acetona. Então, a gente só vai substituir os valores nessa expressão que nós encontramos aqui. Então, podemos encontrar o coeficiente de dilatação volumétrica para os valores dados, onde T, T0, H e H0 estão aí. Então, a gente só substitui os valores nessa expressão e encontra que beta para acetona é igual a 1,5 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius a menos 1. Então é isso, pessoal. Resolvemos toda a questão, os 3 itens. Encontramos as expressões de ρ e ρ0, a expressão do beta em termos de H, H0, T e T0 e mostramos qual é o coeficiente de dilatação volumétrica da acetona. Então isso é uma questão que envolve dilatação térmica e temperatura. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.